Olha só, pessoal, nós vamos fechar agora espelhos planos. Com o que nós chamamos por campo visual de um espelho plano. O que é o campo visual de um espelho plano? É tudo que você vê dentro do espelho plano. O espelho plano, ele é um sistema óptico refletor. O que se reflete no espelho plano e você enxerga é o campo visual. Tá legal? É a região do espaço em que enxergamos os objetos por reflexão no espelho plano. Aí eu te faço uma perguntinha assim: como obter o campo visual de um espelho? É muito prático. Existe uma maneira muito prática de a gente obter o campo visual de um espelho plano, desde que você siga essas 3 regrinhas aqui. Existe outra maneira também, eu acho essa aqui bem prática. Vou passar para vocês, tá? Partindo do observador, ó, observa que eu vou montar daqui a pouco uma nova situação, mas não esqueça do que eu estou passando para vocês aqui, tá? Dessas três condiçõezinhas básicas para você obter, tá? Partindo do observador, ó, vai ter um observadorzinho lá e alguns objetos, você vai ver. Traça-se uma reta que seja perpendicular ao espelho. Então, observador, ó, espelho, traça uma reta perpendicular. Caso o espelho não esteja diante do observador, prolonga o espelho, tá bom? Você vai localizar nessa reta que você traçou a posição simétrica O' desse observador, respeitando aquela propriedade que nós vimos P igual a P'. Quero dizer, a posição simétrica O' do observador vai ter a mesma distância do espelho ou do prolongamento do espelho, tá? Tudo em relação ao espelho. Partindo dessa posição O', que você vai obter, tracejam-se 2 retas que vão passar pelas 2 extremidades do espelho. A região interna dessas retas indica o campo visual desse espelho. Eu vou produzir uma figurinha para que você consiga interpretar essa obtenção do espelho, do campo visual, tá legal? De um espelho plano. Então, gente, olha só. Baseado naquilo que nós estudamos, eu montei aqui uma figurinha para vocês. Aqui está o observador, aqui está o espelho plano. Observa que não está diante do observador não, tá? Então vai haver, nesse caso aqui, a necessidade de prolongar o espelho plano. Caso o espelho plano estivesse à frente, aquela linha traçada por nós no início, já seria perpendicular diretamente a ele, mas nesse caso não será. Quando não estiver diante, o observador não estiver diante do espelho, existe a necessidade do prolongamento do espelho, tá? Beleza. Então a questão é a seguinte: eu coloquei uma tesoura, um pente, um copo, uma ampulheta, um garfo e uma taça. É evidente que se o observador olhar para cima, ele vai ver todos os objetos. Mas a questão não é essa. Eu quero o campo visual, eu quero saber o que esse observador enxerga através do espelho por reflexão. Como é que a gente vai fazer então? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente traçar uma reta que seja perpendicular ao espelho. Mas pela própria figura já está te dando a indicação de que o espelho não está diante do observador. Então, como eu havia dito a vocês, existe a necessidade de prolongarmos esse espelho. Eu vou prolongar para cima e para baixo, tá? Para você verificar que não importa a posição do espelho, se está abaixo aqui, do observador, se está abaixo do espelho, acima, não importa. Prolonguei esse espelho, tá? E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou traçar uma reta que seja perpendicular ao espelho, só que nesse caso é o prolongamento. Estou traçando essa reta aqui, ó, tracei essa reta e observa que se ela é perpendicular, aqui o ângulo deverá ser 90 graus. Eu vou dizer então que nessa situação aqui, essa distância aqui do observador ao prolongamento é uma distância P, que deve ser jogada lá para dentro a fim de se obter a posição simétrica desse observador lá dentro. Então a gente prolonga essa linha aqui, olha, sendo perpendicular ao espelho, joguei lá para dentro, deve estar mais ou menos por ali. Vou dar uma caprichadinha, joguei lá para dentro essa linha, tá? Vou dizer então aqui que essa vai ser a nossa pelinha, porque eu acabei de encontrar a posição simétrica desse observador. Ó linha, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer para arrematar?
nós vamos partindo de olhinha, que é muito importante encontrar olhinha, nós vamos tracejar duas retas que passem pelas bordas do espelho. Uma reta que passe por essa borda, uma reta que passe por essa borda, tá bom? Então, olha só, vamos lá, vamos tracejar essa retinha aqui, ó, que passa pela borda do espelho plano, sempre partindo da posição olhinha, tá legal? Vou dar uma esticadinha aqui, ó, lá para dentro, e o campo visual nosso, ele está quase prontinho, tá? Observa que está anotado em azul depois aí, tá vendo? Ó, tracejei lá da posição olhinha, uma linha que passa por essa borda inferior, e agora vou tracejar uma linha que passe pela borda superior desse nosso espelho, tá legal? Vamos dar uma prolongadinha aqui, ó, lá para dentro, e o campo visual ele está quase completinho, tá bom? Beleza, observou? O que está anotado em azul aí anteriormente? A região interna a essas retas caracteriza o campo visual do espelho. Então, esse daqui é o campo visual do espelho. É o que esse observador enxerga no espelho plano por reflexão. Então, nós temos tesoura, o observador vai ver por reflexão? Não, está fora do campo visual. O garfo está fora, não enxerga. A taça está fora, não enxerga. Ele só vai enxergar por reflexão no espelho plano o copo, o pente e a ampulheta, tá bom? Verifica o seguinte, que esse campo visual ele depende muito da posição do observador, da posição do espelho e da posição dos próprios objetos ou pontos objetos fornecidos. O que importa é você seguir essas regrinhas, essas 3 regrinhas das retas a serem tracejadas, sempre obedecendo essas distâncias iguais e as retas tracejadas para as 2 extremidades e verificar a região interna. Tendo feito isso corretamente, é certo que você vai encontrar o campo visual.